Jota Santana. Agora sim, chegando aqui pela emissora BMC Channel, que tem para você sempre os melhores programas, os melhores podcasts. E é claro, nós estamos aqui trazendo essa palavra para você, compartilhando histórias de vida com o programa Rádio Diamante. E olha, nós estamos também pela Rede Everest e pelas demais plataformas de podcast. Estamos chegando cada vez mais longe, graças a você que curte, comenta e compartilha. Então, nosso muito obrigado. Eu começo o Rádio Diamante de hoje com uma mensagem que está lá em Salmos 34, alguns versículos, a partir aqui do versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem dele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade sem ter fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empense por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Amém? Essa palavra que eu quero começar o programa de hoje para você que de repente está passando por um momento aí delicado da sua vida, seja pessoal, seja familiar, seja de saúde, financeiro, não importa. O que importa é que esse problema que você pensa que não tem solução, para Deus tem sim. Independente de qual seja a sua aflição, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A gente começa esse Radiamante com essa reflexão. É claro que eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais ao seu coração. Cada um pega a sua parte. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para você: se você de repente está vivendo uma fase difícil, lembre-se que é apenas uma fase. De repente você está num momento da sua saúde que não está tão bom assim, glória a Deus, busque o Senhor, Ele vai te ouvir, tá bom? E olha, eu vou dizer uma coisa para você que serve também para mim e para todos nós. Deus não nos ouve por mérito nosso, porque se fosse por mérito, Ele não nos ouviria de jeito nenhum. Que mérito nós temos? Mas Ele ouve pela sua misericórdia e nos atende pelo seu grande poder, porque Ele é Deus e nós somos suas criaturas e seus filhos. Então, ore ao Senhor, busque a Ele e tudo que você está passando vai passar. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com uma artista, uma musicista, uma pessoa que está em evidência nesse momento, principalmente com a obra, né, autoral, que você vai poder conferir um pouco mais daqui a pouquinho, é a Luciana Celo. Ela tem muito a contar e na sequência, logo depois da vinheta, você vai poder conhecer essa pessoa magnífica que vai contar um pouco da sua história, compartilhar com você e, é claro, trazer uma mensagem de vida para continuar impactando a sua vida. Jota Santana. Jota Santana. Agora sim, olha aqui, como prometido, está aqui conosco nos estúdios da BMC Channel, para toda a Rede Everest, para todas as plataformas de podcast, Luciana Celo. É um nome diferente. Você toca violoncelo ou é o nome mesmo? Oi, bom dia, Jodel. Bom dia dia a todos. Sim, esse nome foi um apelido carinhoso que eu ganhei de um amigo chamado Miller, devido a tocar violoncelo. Eu cheguei aqui na cidade, tinha mais de uma Luciana, né? Sim. E aí eles ficavam chamando Luciana do cello, e aí acabou ficando Luciana Celo. Eu gostei e pegou. Aportuguesou assim. O cello, virou o celo mesmo. Virou o cello, aí legal. Virou e é um nome que pega, né? Sim, é um nome bacana. Você continua tocando violoncelo? Continuo tocando violoncelo, né? Apesar de agora estar mais inserida no trabalho de canção. Mas eu continuo tocando, dando aula de violoncelo. E logo, professora também. Sim. Legal. E logo o violoncelo vai entrando no trabalho de canção também. Estou no processo de misturar, né? O canto com o violoncelo. Quando você fala trabalho de canção, é composição mesmo? Sim, eu componho, né? E agora eu estou investindo no trabalho autoral. Legal, eu tô sabendo. Mas antes de a gente chegar a esse trabalho que, por sinal, aí daqui a pouco a gente vai poder liberar para o pessoal poder voltar também, né? Joia! Eu queria saber como começou. Você primeiro começou tocando violoncelo ou compondo? O que veio primeiro na sua vida?
Primeiro veio o canto. O canto veio de uma maneira mais assim, intuitiva, né? A família, a minha mãe, muito assim, tem uma veia artística, né? Muito dela, assim. Sim. Então, desde pequena, eu ouvia minha mãe cantar. Então, eu cantava bastante em casa. E meu pai também tocava violão. Então, a família influenciou nesse sentido, né? Do canto. E aí, através da igreja batista na época, eu comecei a cantar no coral da igreja, né? A Batista valoriza muito essa questão musical, né? Valoriza bastante. Naquele tempo eu ainda morava em São Paulo, era a Igreja Batista do Brás. Aliás, você é nascida na cidade de São Paulo? Sou nascida em São Paulo, ali na Vila Maria também. Legal. Agora tô na Vila Maria, São Paulo para Vila Maria, São José, né? Verdade, coincidência. É verdade. Mas, e aí, você começa no canto, inclusive da igreja. Isso. E como é que foi essa migração da igreja para o canto convencional? Então, aí lá no coro da igreja eu ficava olhando a orquestra, né? Porque vira e mexe tinha os concertos da igreja, os cultos que eram musicais com orquestra. Então eu olhava a orquestra e achava muito bonito o violoncelo, né? E aí eu pedi para o maestro. Você começou a namorar ali com o instrumento violoncelo. Isso, né? Eu comecei a falar, nossa, acho que ia ser muito legal se tocasse aquele instrumento. E aí conversando com o maestro, na época era o maestro Elias, um grande maestro, inclusive. Ele me orientou e deu certo. Ele está entre nós ainda? Está entre nós. Então um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele vai assistir o programa, né? Com certeza, maestro Elias Moreira, né? Um maestro, foi maestro do Bacarelli aqui, regiu orquestras fora, nos Estados Unidos, um grande maestro mesmo. Legal. E eu tive a oportunidade de ter a orientação dele, e aí comecei a estudar o violoncelo. Então, já começou por cima ali, né? Já estudando com as pessoas certas. Verdade, né? Eu nem sabia disso. Porque, né, quando fala de estar ali em casa, né? O santo de casa, eu fui saber disso muito depois de adulta, né? Porque nessa época eu tinha uns 13 anos de idade. Né? Então, muito menina. Isso foi recentemente também, né? Recentemente. E aí você começa a namorar com esse instrumento chamado violoncelo, para quem não conhece. O violoncelo é como se fosse um baixo um pouco intermediário, maior que a viola e o violino, mas é da mesma família ali, né? Da mesma família, da família do violino, né? E é justamente isso. Ele não é tão grave quanto o contrabaixo, né? E também não é agudo como o violino e a viola. Apesar do violoncelo é o instrumento que ele tem, de todos eles, dos 4, né? Violino, viola e baixo, dos 3, ele tem a maior extensão, assim. Então ele é como se dentro do cello existisse um baixo, uma viola, um violino. Dá para fazer o som dos 3. Se fosse trazer para a voz, seria o barítono, o que consegue fazer o grave e depois um agudo, mais ou menos. É isso? Pode ser, ou um barítono e até uma mezzo-soprano também, porque ele também tem notas bem agudas no violoncelo. Então, a gente está falando de música aqui, mas calma, a gente vai voltar aqui para a vida dela. É porque tem gente que nem sabe do que a gente está falando aqui. Não, né? É verdade, tem razão. Mas são as extensões vocais, né? As formas como as pessoas dividem as vozes e tudo mais para cantar. Sim. Naquele momento que você começa a namorar o instrumento violoncelo, aí você resolve tocá-lo, né? Resolvo tocar. Você já começou a tocar nessa igreja batista mesmo? Comecei a tocar nessa igreja. Essa igreja tinha no Ministério de Música aos sábados, né, a escola. E aí, por incrível que pareça, meus pais eram artistas, mas eles não me apoiaram. Oh, Deus! Aquele medo, né? E aí, assim, os irmãos da igreja que me apoiaram. Então, um irmão pagou bolsa para eu estudar, o outro irmão pagava passagem. Então, foi tudo custeado mesmo atitude pela nobre, igreja. Né? O violoncelo também ganhei de uma irmã da igreja. Foi indo assim. Então, os pais, minha mãe foi se desesperando à medida que... Bem, mãe, muito bem, viu? E você que está em casa aí, que você sabe que alguém que de repente tem esse mesmo sonho, né? Vai lá, apoia, dá uma força, ajuda, né? Porque toda ajuda que você faz para a obra de Deus volta em benefício para você também. Exatamente, né? Então, minha mãe foi contra durante muito tempo, né? Achei esse medo da vida artística, que realmente não é fácil, né? Imagino. Mas Deus foi levantando as pessoas ali para, né, tornar esse meu sonho possível. Legal. E aí eu consegui estudar o violoncelo. Na época tinha um polo do Projeto Guri do lado da igreja, por coincidência, tinha mesmo. Foi o primeiro polo do Projeto Guri, que é um projeto do governo do estado, que também... Ou seja, Deus já estava viabilizando os caminhos ali, né? É verdade. E então eu estudava na igreja, estudava no Guri. Então isso até eu completar uns 17 anos. Aí quando eu fiz 17 anos, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu resolvi me profissionalizar. 4 anos você estava ali só estudando para se aperfeiçoar mesmo. E aí eu fiz o teste na Escola Municipal de Música de São Paulo e entrei
E aí fiz o teste para a Orquestra Jovem do Estado, na época também entrei e tinha decidido ali que ia ser violoncelista, ponto final. Né? Decidiu e ponto. E abandonou o vocal ou estava fazendo o meio campo ali? Cantava? Meio campo. É? Fazia o meio campo, mas diminui bem, né? A participação nos coros, porque daí eu já não acompanhava, não ficava mais nos corais, ficava mais na orquestra mesmo. Sim. Então, você arrumou sua cadeirinha ali e disse, aqui é meu lugar, né? Aqui é meu lugar. Certo. E foi isso, e aí entrando, mas o coral, o canto coral, ele é essencial para a formação de todo músico, né? Então, mesmo quando já tinha entrado no conservatório, a gente era obrigado, somos ainda, né? Ainda é assim, é o praxe a fazer o canto coral. Porque entende-se que o cantar, né, é algo essencial para você conseguir reproduzir, fazer música num outro instrumento. Porque o primeiro instrumento é você, né? Porque o canto é isso. O canto, o primeiro instrumento é o nosso corpo, né? Então, se entende assim, que para você estudar música, você tem que passar pelo canto. Então, mesmo quando eu estudava violoncelo no conservatório, eu tinha que fazer como aula complementar canto coral. Então, sempre andou junto, assim, o cello. Então, enquanto eu estudei violoncelo no conservatório, eu também participava do coro do conservatório, que era uma coisa que você falou importante aí é que muita gente pensa que cantar no coral é só fazer aquele gregoriano ali, e não é. Hoje em dia nós temos vários corais muito diversificados, contemporâneos. Né? E essa questão da divisão de voz é importante porque ali vocês cantam com partitura. Sim. E cantar de forma trivial é muito fácil, sim, mas cantar sim. com partitura, acompanhando a orquestra, é totalmente diferente. Totalmente diferente, com a divisa de vozes, né? E como você falou, cada repertório vai ter uma demanda diferente, né? Se é uma música mais brasileira, um pouco mais brasileira também é muito ampla, mas vamos dizer assim, uma música mais nordestina. Então, o maestro, o preparador vocal, ele vai trabalhar uma embocadura um pouco mais aberta, mais um brilho mais acentuado na voz, né? Porque os vai segmentar e aperfeiçoar para chegar àquilo que ele deseja. Aquele resultado estético ali, né? Porque é uma musicalidade diferente, vamos dizer, um sotaque diferente. Estou dando um exemplo aqui, né, da região do Nordeste. Aí você vai fazer um repertório, vai cantar em alemão, então tem todo um cuidado também com a língua. Você canta em alemão? Eu, própria, não solo em alemão, mas eu já fiz uma peça de bar em alemão com coral, um coro jovem sinfônico aqui. Um musical mesmo? Tem uma peça do Bach, chama Kriegslads in Todesbaden. E a gente teve esse trabalho, né? Cada vez se troca um idioma, né? Vai cantar em francês, vai cantar em inglês. A gente não precisa, os cantores não precisam falar a língua, mas tem que pelo menos saber reproduzir bem os fonemas. Então tem muito treino para isso. Então realmente o coral é uma escolona, assim, né? De musicalidade, de linguagens. E da música gospel, porque você começa na Batista, você aperfeiçoa e se torna profissional da música. Tanto é que hoje você ensina, você leciona a música. Né? Sim. Você em algum momento chegou a sair do gospel ou você permanece até hoje fazendo o profissional e o gospel também? Não, assim, naquele tempo eu nem entendia como sendo música gospel, porque lá, essa igreja batista é uma igreja muito tradicional. Então, quando eu falo tradicional, é assim, até os hinos que cantavam na época, né? As peças eram peças sacras do tempo de Mozart, Beethoven, sabe? Então lá o canto era gregoriano mesmo. Era gregoriano mesmo, vamos dizer assim, né? Então eram peças muito eruditas. Tinham as peças mais, as músicas mais populares do gospel, mas eram em cultos menores, mais nos grupos de jovens, adolescentes, cultos de oração e tal. Mas os coros da igreja eram incumbidos de fazer peças assim, bem, nem você falou, gregorianas. Isso serviu como um empecilho no início, na transição, para você se tornar profissional? Não, foi ótimo para mim, né? Porque conversava muito com essa história do violoncelo, né? Porque o Mozart, ele escreveu para coro e escreveu para orquestra. Sim. Né? O Bach para coro e para orquestra, o Beethoven para coro e para orquestra. Então, isso ampliou muito a minha musicalidade, né? Legal. E o popular, ele veio de casa. Então, de certa forma, acabou até ajudando, em vez de atrapalhar. Ajudou muito, né? O canto popular, ele veio de casa e o gospel em si, a gente fazia nos cultos menores. Então, eu nunca me considerei, assim, né? Pessoalmente, eu nunca entrei muito na questão da música gospel em si, né? Como a gente é conhecida hoje, que tem as músicas que também são de autoria de vários
compositores desse eixo, né, do nicho É gospel. porque dentro do próprio gospel existem vários segmentos Vários também, né? segmentos, exatamente, né? E o meu pai, né, que é muito cristão, fervoroso e tal, ele costuma falar: por que você não compõe uma música gospel? Por que você não... Mas eu acho isso muito delicado. Eu, pessoalmente, assim, né, eu acho assim... Dentro de mim eu não consigo eu acredito que se fosse para eu fazer uma música para Deus, eu acho que eu não conseguiria viver isso enquanto trabalho. Entendi. Porque Sabe? é mais devocional mesmo. Isso, mais Uma devocional. coisa pessoal de você com Pessoal, Deus. devocional, né? Eu até estava conversando com um dos meus músicos né, que estamos trabalhando juntos, que é muito conhecido, inclusive, Pode aqui falar na o nome deles cidade. também, tá? É o Sidney Bento, né, que é Um trombonista abraço. aqui na cidade. Abraço, Cid, obrigada por tudo. E ele também, ele trabalha com música fora, né? Mas ele tem também um devocional muito bonito, assim, em relação a nunca esquecer, né, dessa relação com Deus. Então ele está sempre, todo final de ano ele organiza orquestra para poder fazer um culto de Natal Uma e coisa tudo mais. especial voltado mesmo para adoração a Deus. Adoração, né? Legal. E ele faz isso voluntariamente, tudo. E aí eu comentei com ele, eu falei: nossa, Cid, eu se for possível, né, eu gostaria também de pelo menos 1, 2, até 4 vezes no ano, para não virar um trabalho mesmo, Sim. eu cantar, né, algum louvor e tal, em alguma igreja que se abra para isso, né, voluntariamente mesmo. Legal. Mas é isso, eu não consigo fazer essa relação. Então eu falo: pai, isso é muito sério, né? Eu acho muito sério você cantar a mensagem de Deus para Deus. Muita responsabilidade, assim, e esse ser o seu ganha-pão, esse ser o seu trabalho. Principalmente quando você tem princípios cristãos, isso, né? Berço, né? Eu acho que assim é uma vigília pessoal gigantesca, do qual eu não tenho evolução ainda para fazer. Eu não conseguiria, talvez. Mas assim, no âmbito profissional, você já tem portas abertas, naturalmente, por conta até do seu profissionalismo, né? Você hoje canta como banda particular, ou você também presta serviço para prefeituras, estado? Como é que você trabalha, atua com a sua banda hoje em dia? Então, para a prefeitura, para os projetos, assim, eu mais dou aula, né? Agora, esse show autoral, ele é recente, né? Que eu montei ele. Você montou ele recentemente? As músicas não, as músicas são... já datam desde a minha... Tem música que eu compus com 12, 13 anos, né? Você traz toda a sua biografia no seu show. Isso, exatamente, né? Por isso que chama Tempo ao Tempo, porque tem um link de um estudo de história da música, mas também converge com a minha história pessoal. E só para entender melhor, esse segmento agora musical, né? No seu show, você deixa assim vários gêneros musicais ou tem um gênero específico? Não, vários gêneros, até por conta da minha formação musical mesmo, né? Então, como ali eu cresci, quando eu falo que popular vem da família, porque o meu pai, a família dele é do samba, a minha mãe, a família já é mais essa música nordestina e tal. E daí é toda uma mistura, realmente é uma mistura. Então, no show eu trago essa mistura mesmo. Bacana. Tem vários ritmos, inclusive a música erudita também entra bastante. Legal. Fiquei curioso agora. Ficou curioso? Imagina um samba erudito, né? Tem isso, né? E até os meninos que estão juntos, né? Do projeto, que eu vou falar o nome deles aqui na sequência, Sim, eles super merecem, que é o Douglas Williams, que é o violonista, né? O Leandro Leão, que é o baixista, o Denner Miranda, que é o percussionista, o Lucas Williams, que é saxofonista, o Renato Costa, trompete, o Sidney Benz, trombone, acabei agora, são esses. Então eu também faço um diálogo com eles no sentido de... Porque eles são músicos de excelência também, né? Sim. E são músicos que têm uma formação também diversa e profunda. É que para trabalhar com a música erudita tem que ser realmente. Exatamente, isso, né? né? Então, até a conversa que eu faço com eles que tem dado certo é que em alguns momentos do show, ou intercalando de show em show, eles vão também solando, né? Então eles têm a participação deles. Tem a participação deles, para né? dar aquele destaque ao trabalho deles. Exatamente, Bacana, né? E parabéns. para não
não suprimir essa musicalidade, porque a música popular, ela por si só, ela é simples, Sim. perto do rebuscamento vamos dizer assim, eu não gosto dessa divisão popular e erudito, mas vamos falar assim, porque É a forma como as pessoas conhecem. né, didaticamente é isso, e historicamente também tem sido isso. Sim. Ainda está muito dividido. Mas, assim, a música popular ela é uma música simples, né? Vamos dizer. E aí, é lógico que o conhecimento aplicado ali, que os meninos aplicam para fazer uma canção, é um conhecimento, vamos dizer, em termos especificamente técnicos, é um conhecimento um pouco reduzido, né? Que não mostra todo o potencial desse músico. Então, a ideia que a gente tem feito até então, né, que o Douglas foi o primeiro a solar, é ter um momento de algum deles ali para Resumindo solar o bem, erudito. não dá para colocar todo o potencial naquela música. Isso, Aí não precisa dá. de um espaço específico para poder demonstrar o seu conhecimento real. Isso, né? exatamente, né? Então, eu acho que isso, além de valorizar eles, né, e até mesmo eu, com o violoncelo ali no show de canção, eu não consigo também colocar para fora tudo o que o violoncelo pode oferecer. Ah, né? tem um momento em que você toca ali o violoncelo? Sim, ainda Canta não. e toca o violoncelo ao mesmo tempo? Não, ainda não cheguei lá. Pretendo, né? Separadamente a ideia ainda por enquanto, mas a ideia é essa, de conseguir unir mesmo, né? Legal. Então, E comporta é essa tempo ao diversidade. É tempo ao tempo, o nome. Já tem né? agenda, tem datas programadas para a gente poder conhecer e saber onde podemos encontrar a Luciana Cello? Tem agora, recentemente, a data mais breve, né? Será em Ribeirão Preto, se tudo Olha. der certo. Não é tão longe nem tão perto, dá para ir, né? Para quem é pra daqui ir, de São José dos Campos, dá para ir. É que 40 minutos de carro ou um pouquinho mais? Não, acho que Ribeirão daqui deve dar umas 2 horas, talvez. Meu Deus, mas dá para ir, vale a pena, né? 2 vale ou a 3 pena. horas. Mesmo vale assim, a pena, né? É. E para você que está no Nordeste aí pela Rede Everest, de avião também são 2h30, né? Então dá para ir também. Um vai de carro, o outro vai de avião e ambos chegam ao mesmo tempo, né? Nós estamos nesse processo aí de formação de público, mas mas por que tão longe, né? Na verdade, eu estou vendo onde estão surgindo as oportunidades para o trabalho autoral, porque não é um trabalho assim tão, vamos dizer, abraçado, né? Porque se é uma artista que está chegando na cena ali popular, as pessoas não conhecem. Ninguém fica pedindo toca Raul no seu show, né? Pois é. Se pedir, a gente toca também, não tem problema. Porque faz parte da musicalidade popular brasileira, né? Mas não é fácil galgar esse lugar, né, enquanto repertório autoral. Então tem lugar, tem nichos, tem um nicho específico, né? Então eu vou vendo onde que está aberto ali para a gente participar. E daí até comento do Festival de Caçapava, né? Se você... Era essa a questão. Eu estava fazendo meio campo para chegar até aí. Que é o mais recente. O seu antes, show né, Tempo ao Tempo agora vai ganhar mais evidência ainda por causa da sua música. Qual é o nome da música? A música que está concorrendo lá é Caminho, né? Da qual eu estou concorrendo, que se chama Caminho. E aí é um festival. Como é que está sendo esse evento e como é que a gente faz para participar? Fala um pouco sobre esse evento. Legal. Esse festival é uma iniciativa muito bacana da TV Atual de Caçapava, em parceria com a cultura, né? A cultura ela está dando um apoio. É uma iniciativa mesmo do pessoal da TV Atual, com apoio da prefeitura lá, da cultura. E aí eu achei muito bacana, porque antigamente, né, aqui são os festivais de música que revelam mesmo, que revelaram, né, historicamente grandes talentos. Sempre foi assim, né? E hoje em dia a gente vê que mingou, tem também bem poucos festivais, né, acontecendo por aí. O que é uma pena, porque realmente é um espaço específico para os artistas. Para, né? para os artistas, para os novos artistas que não estão aí na grande mídia e tudo mais. E aí a cidade de Caçapava resolveu fazer essa é a primeira edição. De muitos, né? com fé em Deus. Tomara que venham muitos. E aí um dos músicos que toca comigo, acho que foi o Sidney mesmo, que me avisou, falou, Lu, tá tendo festival, se inscreve, né? E tal. E aí eu me inscrevi. O pessoal de lá, da e curadoria. É todo mundo no seu nível de musicalidade, assim? É todo mundo realmente profissional? Sim, tem 20, se não me engano, são 20 canções, então por volta de 18 artistas, porque eu sei que tem artista que escreveu mais de uma canção, poderia escrever acho que até 2 canções, né? E uma galera muito boa mesmo, né? Excelente, músicas muito boas, bem produzidas. Concorrentes à altura, realmente?
concorrentes à altura, né? Eita. Inclusive tem uma concorrente, mandar um beijão para ela, Narie Nunes, Mas se falar o manda nome beijo, dela não é aqui. concorrente, né? Pior Qual que é o não nome é dela? mesmo, Qual é o assim. nome dela? Narie Nunes, que é uma grande artista também. Narie Nunes. Narie Pronto, Nunes. então um beijo pra Narie Um também. beijo para Narie. E boa sorte, viu? Boa sorte. Eu vou votar dela aqui, mas boa sorte pra você, né? Mas a história com a Naná é porque, assim, desde também de novinha eu fui professora, né? Sou professora. E ela foi minha aluna quando ela tinha 14 anos, lá no projeto Guri de Caçapava. Eita, mas vai entrar naquela história de que o aluno supera o professor, não, né? Não sei, pode ser que supere, vamos ver, né? E aí legal agora a ela história. é legal, e agora ela tá passados dos 13 anos, né? Ela tá com 27. E aí encontrei recentemente e nós já trocamos mensagens e tudo mais a respeito da composição, tudo. Então, e sem dúvida é uma grande artista, e como ela, tem outros grandes artistas participando também desse festival. E se der Isso é bem empate, bacana. ambas dividem o prêmio, como é que é esse negócio? Ou não tem possibilidade de dar empate? Eu acho que tem a possibilidade de dar empate, sim. Não sei, o prêmio, não sei como é que eles vão fazer lá com a questão da divisão, mas acho que pode dar empate, sim, não sei. Né? Já pensou? Alu, não, o prêmio é meu. Não, vamos fazer o seguinte, divide o prêmio ali, já é. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho certeza que se são profissionais no seu nível, né? E agora com essa história da aluna que acaba se tornando uma espécie de concorrente, né? Sim, Só sim. que não. Só que não, É legal, porque e envolve o público, porque o público é quem participa, é quem decide, a música que gosta. Sim. Né? A votação ela vai ser em duas categorias, já está sendo, né? Então, a primeira categoria é do voto popular, que é esse voto que está acontecendo via web, né? Via link. Como é que faz para participar nesse voto popular? Tem que entrar na página do festival, que é o FEMAC, né? Super FEMAC. fácil de achar ali no Instagram. Né? FEMAC, é isso? Pesquisa na internet aí, FEMAC, depois do Radiamante, né? E vai votar aqui. Vota em quem você quiser. Eu, naturalmente, recomendo aqui a Luciana Ancelo. Eu agradeço. Ouve todas e Isso. julga lá que você gostar mais. Julga né? pela música, pelo que gostar mais. E a outra categoria do evento, qual seria? Então, aí o evento que será ao vivo agora, no domingo 16, né? Às 10 horas, será pela votação dos jurados. Então, tem jurado também. mesmo que o público esteja lá, a votação lá do público não vai ser levada em conta, né? Então, será levada em conta essa votação online, que é a música que o público vai decidir, e lá será a votação da apresentação. Da banca dos jurados. Legal. Né? Aí eles vão, até inclusive, duas músicas podem sim ser premiadas, porque uma pode ganhar enquanto votação popular, e a outra pode ganhar enquanto a votação dos jurados. E essa é a forma original dos festivais, forma né? Com original, jurados e tudo mais. Exatamente. E assim, eu gostei do cuidado que eles tiveram ao fazer esses dois tipos de categoria, porque realmente nem sempre a música que o jurado gosta é a mesma do público. Que o público gosta, né? Porque tem assim, categorias de composição. Tem aquela música que ela é mais do povo mesmo, né? E tem já aquela música que já tem uma composição um pouco mais voltada para poesia, uma música mais conceitual. É como se fosse comparar, por exemplo, aquele sambista, o Sorriso, que agora me falhou a memória, né? E o Chico Buarque. Isso, né? são ambos são música diferentes. popular brasileira, Exatamente. mas um fala uma linguagem, o outro fala outra. Exatamente, né? Então, por isso que tem essas duas categorias. Não que o povo não pudesse eleger o Chico Buarque, poderia. Sim, também, claro. né? Mas está aberto aí para essas duas possibilidades. Achei isso bacana, né? Porque senão fica muito difícil também escolher entre tantas Sim. canções que são todas muito boas, mas divergem muito entre si, né? Fica muito difícil decidir. Você falou da linguagem simples, e aproveitando só esse lapso de memória que agora me falhou, mas a Elis Regina, ela tinha uma linguagem, né, bem peculiar, né? Ela fazia interpretação de músicas com uma letra extremamente profunda. Exatamente. Mas é considerada música popular brasileira, Na né? época, sim. Da mesma forma como a bossa nova e muitos sambas que têm uma linguagem bem simples também são considerados música popular brasileira. Sim, e são, né? Na época deles, tudo, por isso chama tempo ao tempo, né? No caso, voltando aqui pro meu projeto, que é bem isso mesmo, né? Então, na época de Bach, a música dele era música popular. Hoje a gente ouve como sendo uma música
barroca, extremamente rebuscada e tal. Mas na época dele era uma música que corria popularmente, né? Assim, que era tocada nas igrejas, que as pessoas cantavam, né? Então, durante o tempo assim da história da música, né? As populações elas vão vivendo ali o resultado daquela cultura que desemboca numa determinada musicalidade, e aquela música se torna popular, por mais rebuscada que ela possa parecer para gerações futuras, né, numa determinada geração, aquela foi a música popular. Então, no tempo ali né, do Lobo, né, do Milton Nascimento, de alguns compositores que a Elis Regina interpretou e outras cantoras também. Chamados clássicos, né? Exatamente. Eram as músicas populares da época, né? A sociedade ela vivia um outro momento, uma outra, né? A linguagem era diferente. Exatamente, né? Convergia com os ideais políticos, com a roupa, com o pensamento vigente. Então, hoje a nossa música popular é o que temos aí correndo na mídia, vamos dizer, né? A música de massa, né? Temos aí o funk, o forró, que é o que predomina enquanto música popular hoje, né? Que é o que o mercado, que a indústria fomenta, né? São essas, mais o funk e tal. Mas que bom que existem os festivais, né? Sim, e que bom que estão recuperando eles. Falando nisso, até que dia a gente pode votar e eleger a nossa música favorita e tal? A votação pode ser feita até o dia do encontro pessoal lá, que é dia 16/4. Então o link está disponível lá até o último momento, ainda pode. Então o limite é dia 16 agora. Dia 16, domingo. Meu Deus, já está perto já então, né? Tá bem pertinho. Então enquanto o Radiamante vai lá no sábado, na reprise de domingo, aproveita, vota aí, nesse momento, tá? É FEMAC, né? Procura lá o site, vota na sua música predileta. A sua, qual é o nome lá? Caminho. Caminho, tá? Ouve especialmente Caminho. Se puder votar na Luciana Celo, vota. Agradeço muito. E agora eu gostaria que você falasse seus contatos profissionais para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, poder de repente acompanhar a sua agenda, né? E ver lá o show Tempo ao Tempo. Maravilha. Então vou deixar aqui meu Instagram, né, que hoje é a rede que é fácil de achar, é luciana.celo, né? E o meu telefone, que é 12 98102 9273. Repete. 12 98102 9273. Pronto. Essa é a Luciana Celo, um pouco da sua história, porque não se conta uma vida em alguns minutos, né? Mas para quem quiser conhecer melhor, tá aí os contatos, vai lá, segue nas redes sociais. Tenho certeza que ela vai ser essa simpatia que é, né? E vai poder contar um pouco mais sua história. Bom, Luciano, foi um prazer conversar com você, viu? Prazer todo meu. Muito obrigada, Judeu. Obrigada à rede aqui, ao estúdio, tá me recebendo, a Luciana, Caravá, todos vocês. Isso. A sua xará, né? Da nossa equipe aqui. Né? A equipe toda, muito obrigada. Você já sabe que tem meu voto, né? Desejo boa sorte para você lá, tá bom? Que bom. Sucesso na sua continuidade, né? Do seu trabalho, trabalho bonito, né? Obrigada. Tempo ao tempo. Tenho certeza que já também poderemos ter a oportunidade de participar, tá bom? Oba! É isso aí. Galera, e é com a companhia aqui, a entrevista, a história de vida da Luciana Celo, que a gente vai encerrando o Radiamante de hoje. Para você que está aqui pela BMC Channel, pela Rede Everest, pela Apple Podcast, Google Podcast, pelo Spotify, YouTube, onde quer que você esteja assistindo, ouvindo o Radiamante, nosso muito obrigado. Um abraço para você, para sua família. Continue curtindo, comentando, compartilhando o Triplo C, e você vai conhecer histórias de vida como aqui da Luciana Celo. Vai ter mensagens da Palavra de Deus, sempre através do Radiamante para você. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Boa tarde para você que está aqui conosco no Momento Alessia. É transmitido pelo Radiamante, pela Rede Everest e também pela BMC Channel. Quero agradecer você que está aqui conosco, nossos ouvintes, que todo sábado está aqui com a gente, né? Nos ouvindo, né? Ouvindo as dicas aqui da Alessia. Agradecer ao Jodel Santana, o Radiamante, por essa oportunidade que nós temos de falar sobre educação financeira, né? Onde nós falamos um pouquinho sobre organização financeira pessoal, organização financeira do seu negócio, falamos sobre investimentos, falamos sobre endividamento, falamos sobre planejamento estratégico para negócios, sobre economia, coisas que permeiam o seu dia a dia relacionado a finanças. Bom, e o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o microempreendedor individual.
quais são os direitos e quais são os deveres do microempreendedor individual? Os nossos ouvintes deixaram lá nas nossas redes sociais essa pergunta e a gente gostaria de respondê-la hoje. Bom, ter um negócio é o sonho de muita gente, né? Muita gente tem vontade de ter um negócio. E até 2019, isso era muito burocrático, isso era, né, você sempre precisava de um contador para fazer isso, né, era burocrático e oneroso para se abrir um negócio. E a partir de 2009, surgiu essa modalidade de microempreendedor individual, que veio simplificar a vida, né, de muitos microempreendedores. E hoje nós somos, no Brasil, em média, 14 milhões de microempreendedores individuais, né, espalhados aí pelo Brasil. Isso representa aproximadamente 70% das empresas em atividades ativas no nosso país. É muita coisa, né, gente? 70% de microempreendedores individuais no país. Olha como que nós movimentamos a nossa economia, como que a gente movimenta esse nosso Brasil, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho quais são as vantagens, né, de ser MEI e de ter, né, abrir o MEI, de se formalizar. Uma das vantagens que você tem é ter um CNPJ. Você tem um número de CNPJ, então você se torna uma pessoa jurídica. Você fica isento de taxas de registro da empresa, como eu falei, né? Antes era bem mais burocrático, agora é mais simplificado. Você pode fazer esse processo, essa formalização pela internet, né? Então você não precisa mais de tanta burocracia para poder formalizar o seu negócio e você fica isento dessas taxas de formalização. Você consegue abrir o seu negócio de forma bem mais simplificada, pagando poucos tributos. Você paga um único tributo fixo e mensal, que corresponde ao seu INSS. Se você for prestador de serviço, ISS. Se você for comércio, você vai pagar o ICMS. Bom, você pode começar a funcionar imediatamente. Você abriu o seu negócio, você já pode começar a sua atividade. Que na verdade, a maioria das vezes, você já está exercendo a sua atividade e você vai se formalizar. Você pode também emitir notas fiscais. Você tem esse direito de emitir notas fiscais, né? E por causa disso, você acaba ganhando mais poder de negociação com os seus fornecedores, caso você tenha fornecedores, né? Você pode acessar serviços financeiros. Isso é uma das vantagens, né? Você pode abrir conta de pessoa jurídica, conta PJ MEI. Existem vários bancos digitais que você pode abrir a sua conta PJ MEI e você pode, por causa disso, ter alguns acessos, né? Alguns serviços financeiros que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, além de você poder prestar os seus serviços para outras empresas e também para o governo. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre as obrigações de ser MEI. Quais são as obrigações que o microempreendedor individual tem, tanto com o seu negócio, né, para gerir o seu negócio da melhor forma possível? Uma das obrigações do MEI é que ele precisa pagar a sua contribuição mensal. Essa contribuição mensal ela é chamada de DAS, a maioria das pessoas chamam de DAS, é a DAS-MEI, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Ela é uma obrigação diretamente ligada à categoria do seu negócio, né? Relacionado ao negócio que você abriu. Então, se você é um prestador de serviço, você vai pagar sua MEI relacionada à prestação de serviço. Se você é um comércio ou fabrica alguma coisa para vender, você vai pagar a sua DAS de acordo com a sua atividade. Bom, então você tem aí comércio, indústria, prestação de serviço e comércio e serviço juntos. E você vai pagar a sua guia mensalmente. Você não pode deixar de pagar a sua guia. Tem muitas pessoas que abrem o MEI e não pagam a guia mensal, esquecem de pagar a guia. Ela é uma obrigação que você tem mensal, né? E se você não paga, você vai gerar uma dívida. Você fica com uma dívida com a União e você fica com uma dívida com o Estado ou com o município, de acordo com a sua atividade. Então, lembre-se sempre, é uma obrigação pagar a sua guia de DAS mensalmente
para que você possa ter os seus benefícios, os seus direitos assegurados, que eu vou falar quais são, mas também para que você não entre num processo de endividamento por causa do não pagamento dessas guias. A outra obrigação que você tem é de emitir nota fiscal para o seu cliente, né? Principalmente se o seu cliente for pessoa jurídica. Então, se você presta serviço para um cliente pessoa jurídica, não espere ele pedir a nota fiscal. Pergunte para ele: eu posso emitir a nota fiscal para você? Isso é uma obrigação que você tem. Isso traz um relacionamento melhor com o seu cliente, né? Traz uma transparência melhor e um relacionamento melhor com os seus clientes. Então, emita a nota fiscal de todos os serviços que você prestar, principalmente se for pessoa jurídica. A outra obrigação que você tem é de fazer o controle financeiro do seu negócio. Esse controle financeiro, o governo ele disponibiliza um relatório mensal onde você anota mensalmente qual é o seu faturamento. Você anota: esse mês eu faturei tanto, mês passado eu faturei tanto, esse mês tanto, e assim sucessivamente. Você precisa também guardar todas as documentações, as notas emitidas, né? Mesmo que seja no computador, né? De forma online, as notas que você emitiu e as notas dos serviços que foram prestados para você. Você precisa guardar esses documentos durante pelo menos 5 anos, tá? Então, emita a nota fiscal, faça o controle financeiro de todo o seu faturamento mensalmente e guarde todas as notas fiscais relacionadas ao seu negócio. A melhor forma de você fazer o controle financeiro do seu negócio é você separando as contas de pessoa física e de pessoa jurídica. Ou seja, abra uma conta PJ num banco digital, uma conta MEI, e direcione todos os seus recebimentos e todos os seus pagamentos relacionados ao seu negócio por esta conta, para que você possa ter todo o controle financeiro do seu negócio, tanto do seu faturamento quanto das suas despesas. A outra obrigação que você tem é de enviar a sua declaração anual de faturamento do Simples Anual, a DAS-MEI. Você precisa fazer. Quando você tem esse controle financeiro, né, fica fácil de você fazer a sua declaração anual. Você vai lá, preenche qual foi o seu faturamento no ano anterior e você faz o envio dessa declaração anualmente. O prazo para entrega dessa declaração é o dia 31 de maio, então não perca essa data, 31 de maio, para que você possa fazer o envio da sua declaração anual de MEI, de faturamento do Simples Nacional. E isso você vai fazer através do portal também do empreendedor, lá no mesmo lugar onde você gera as suas guias de DAS. Então, 3 coisinhas aí importantes: emitir nota fiscal, pagar mensalmente a sua guia de DAS e anualmente fazer a sua declaração anual de faturamento. Se você não sabe fazer nenhuma dessas 3 atividades, nos procure aqui na Alessia, que nós podemos te ajudar com isso, ok? Bom, a outra obrigação que você tem é se você tiver um funcionário. Se você tiver funcionário, você tem as obrigações relacionadas ao seu funcionário, que é fazer todos os recolhimentos obrigatórios relacionados a ele. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, busque a orientação de um contador para que você possa fazer isso da melhor forma possível. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre quais são os direitos do microempreendedor individual? Bom, os direitos você tem direito a se aposentar por idade. Isso mesmo, você tem aposentadoria por idade e também aposentadoria por invalidez. Você tem direito a auxílio maternidade e auxílio doença. Caso você precise de uma desses auxílios, você tem esse direito como microempreendedor individual. E você também tem direito ao auxílio reclusão ou pensão por morte. No caso, a sua família tem esse direito se você for microempreendedor individual. Bom, esses são os benefícios e os direitos que o microempreendedor tem, né? E existe ainda muitas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, mas a gente não tem tempo para isso. O que você precisa saber, quais são os documentos necessários que você precisa para poder
formalizar o seu MEI, quais são as ocupações permitidas, né, para ser MEI, né? Essas informações você pode ter através do portal gov.br, né? www.gov.br. Você consegue ter todas as informações sobre a formalização do seu MEI. E se você tiver alguma dúvida, nos procure aqui na Alessia. Bom, ficou alguma dúvida, né, sobre o MEI, quais são os direitos e quais são os deveres do MEI? Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa lá nas nossas redes sociais a sua pergunta, a sua dúvida, né, que nós podemos te ajudar. Agora é só você se formalizar e seguir o passo a passo para se tornar um microempreendedor individual, se você ainda não é microempreendedor individual. Bom, eu gostaria de agradecer você que ficou conosco aqui, né, nos ouvindo no Momento Alessia. Se você tiver alguma pergunta, deixe lá no nosso Instagram, @AlessiaSoluções. Nos visite lá também no YouTube, no Alessia Soluções Financeiras. Ou se você quiser fazer uma pergunta diretamente para nós temos o nosso telefone, que é o 12 981 44 5551. Repetindo, 12 981 44 5551. Obrigada por você estar aqui conosco todo sábado, ouvindo as nossas dicas, né? As dicas da Alessia, né? No Momento Alessia, porque afinal nós não estamos falando sobre dinheiro, mas é sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios. Então, muito obrigado e até o próximo sábado.